Fala moçada, beleza? Tranquilo? Professor Lázaro Henrique aqui com vocês. Estou aqui do meu lado com um cara que é simplesmente sensacional em física, dono, criador, divulgador de um dos maiores canais de física, Física com o Professor Douglas, tá certo? Douglas, aceita um novo desafio? Vamos lá, a gente está aqui para todo desafio. Ciências da natureza é a nossa praia, a gente vai brincar aqui de biologia e física, gente. O Lázaro é simplesmente sensacional e se você não encontrar uma seta nessa lousa no final da aula é porque vai acontecer o apocalipse. Ele é o rei das setas da biologia. E cara, se você não aprender, é impossível, nem existe esse se. Então, a gente vai junto nessa daí. Bora brincar? Eu vou bora de brincar? coração. Eu vou de Aceita o coração. desafio? Aceito. Vai de coração? De coração. Convidei o professor Douglas para trazer para a gente a imagem de um coração. Nós vamos trabalhar o quê? O mecanismo estrutural de circulação dupla dos mamíferos. Falar exatamente do nosso sinatrial, famoso marca-passo. E aí vamos falar de como é que se dá a propagação de um impulso elétrico através exatamente do marca-passo. Vamos lá? Vamos nessa. Vamos nessa? Tamo junto. Pois vai, sistema cardiovascular para você. Pessoal, moçada, o desafio foi aceito, professor Douglas. Olha a brincadeira que o cara colocou aqui pra gente trabalhar sistema cardiovascular. Será que vai dar bom, Douglas, hein? Não vai dar bom, não. Vai dar excelente. Então vamos pra cima, vamos levar conteúdo pra essa moçada? Bora? Vamos nessa. Pois, galera, o assunto é exatamente sistema cardiovascular. Ora, para falar sobre sistema cardiovascular, Douglas, a gente tem que lembrar que na espécie humana, nós que pertencemos a um grupo de organismos denominado de mamíferos, nós temos um coração, como tão bem você representou aqui, um coração tetracavitário. Lázaro, o que é um coração tetracavitário? Um coração que apresenta 4 câmaras cardíacas. Então vamos lá, coloca logo o termo aqui, ó. Nós temos um coração que tetracavitário. Qual a importância desse coração tetracavitário? Um coração tetracavitário ele vai ter 4 câmaras cardíacas. Das 4 câmaras cardíacas nós temos 2 átrios e temos, Douglas, 2 ventrículos, tá? 2 átrios, 2 ventrículos. Tetracavitário. O mesmo tipo de coração que você encontra nas aves. Aves e mamíferos apresentam corações tetracavitários. Uma importância. Perceba que há um septo ventricular completo, de modo que separa o lado esquerdo do lado direito. Sempre que você for olhar o coração, posicione-se assim, lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Lado direito, átrio direito, ventrículo direito. Outro aspecto importante para você jamais errar, como se dá a circulação no coração tetracavitário de mamíferos. O que é? Saiba que veias estão sempre chegando ao coração, vindo das diversas partes do corpo. As veias, elas estão sempre chegando ao coração. E toda veia que chega ao coração, ela chega nos átrios. Então, os átrios estarão sempre o quê? Recebendo sangue através das veias, vindo das diversas partes do corpo. Enquanto que a artéria está sempre o quê? Levando, sempre saindo. As artérias estão sempre saindo. Então, por exemplo, vamos lá, Douglas, aqui você já começou a se divertir aí com a gente, Aqui, Douglas, esse sangue ele está o quê? Chegando ao coração. Então aqui nós temos, a chegada do sangue. Douglas, você ainda lembra de onde é que esse sangue está vindo aqui? Você sabe de onde é que ele está vindo? Exatamente, meu parceiro. Ele está vindo de onde? Dos pulmões. Se ele está vindo dos pulmões, nada mais do que, isso aqui é uma veia, como o Douglas já colocou. Como é o nome dessas veias? Pulmonares. Então, se você perguntasse assim, o que são as chamadas veias pulmonares? São as veias que trazem o sangue de onde, Douglas? Pulmão. Dos pulmões para o coração. Onde é que essas veias pulmonares, elas vão desembocar? Exatamente no átrio esquerdo. Então, no átrio esquerdo.
O átrio esquerdo, portanto, gente, recebe o sangue que vem dos pulmões. E esse sangue que vem dos pulmões, como é que ele vem? Ele vem arterial, ele vem rico em oxigênio. Do átrio esquerdo, o sangue arterial que vem dos pulmões vai ter que passar para onde? Vai ter que passar para o ventrículo esquerdo. A passagem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo vai acontecer através dessas válvulazinhas aqui. Professor Lázaro, quem seria essa válvulazinha que está bem aqui? Ó? Olha como é simples, gente. Válvula átrio ventricular esquerda. Válvula átrio ventricular esquerda. Essa válvula átrio ventricular esquerda, você pode chamá-la de quê? Tricúspide. Ou Mitral. essa é a bicúspide. Ah, É a bicúspide ou válvula o quê? Mitral. Pronto, é a bicúspide. Tranquilo? Olha, Válvula. nunca confie no professor de física dando aula de biologia, viu? Ao mesmo tempo, também jamais poderemos confiar no professor de biologia querendo explicar os conceitos de física. Não é isso? Ó, então, ó, válvula mitral. Aí passa do átrio esquerdo, Douglas, ó, para o ventrículo esquerdo. Douglas, quando o sangue chega nesse ventrículo esquerdo, o que vai acontecer? O ventrículo ele vai ter que realizar uma sístole. Quando o nosso, Douglas, ventrículo esquerdo faz o quê? Comprime. Sístole, contrai, a válvula mitral fecha. Por que a válvula mitral tem que fechar quando o ventrículo esquerdo contrai? Para o sangue Voltar. não haver refluxo. E criar o que aqui? Pressão. Uma pressão. Essa pressão vai fazer o sangue sair, ó, do coração sob uma pressão altíssima por esse vaso aqui, ó. E esse vaso aqui, ele tá chegando ou tá saindo do coração, Douglas? Esse aí tá saindo, né? Se ele tá saindo, ele é veia ou é artéria? É veia. Não é artéria. Tu acabou de dizer pra mim que é artéria. Olha só, isso é uma artéria, Douglas. Douglas, qual o nome dessa artéria que é a de maior calibre do corpo? Aorta. Então, quem é a artéria aorta? A artéria aorta é a que sai do ventrículo esquerdo. Com o sangue arterial rico em oxigênio que veio dos pulmões pelas veias pulmonares. Então, olha como é simples. Ó. Quando você inspira, ó, hematose pulmonar, as veias pulmonares saem dos pulmões com sangue rico em oxigênio, chega até o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, sístole, válvula mitral, fecha, pressão, sobe, sai pela artéria, aorta. E vai para onde? Circulação sistêmica. Perfeito. Então deixa eu ver se eu entendi. Vai chegar aqui cheio de oxigênio que veio dos pulmões, porque a gente respirou, né? Perfeito. Beleza. Chegou aqui pelo átrio esquerdo. Se chegou, é por veia. Chega por Chegou na veia. Chegou na veia e sempre chega por cima. Pelos átrios. Exatamente. Aí depois passa aqui para o nosso ventrículo esquerdo, que vai dar uma bombeada. Mas para poder bombear, tem que fechar aqui a nossa válvula bicúspide. Esta bendita válvula bicúspide ou mitral fechou para proporcionar a saída. E aqui aquela pressãozona grande. A gente depois chama tal de uma sistole. Pressão sistólica. Por sinal, Douglas, vamos começar a nos divertir aqui um pouquinho de física, bora? Essa parte aí, essa Douglas, aí eu gosto. Me diz uma coisa, quando é feito aqui, ó, a pressão sistólica, ó, a pressão sistólica, o que é que significa pressão sistólica? É a pressão no ventrículo esquerdo quando ele executa uma sístole. Estando em repouso, mais ou menos, essa pressão vai a quanto? 120 milímetros de mercúrio. Você poderia me explicar, Douglas? Na verdade, para mim não, porque eu também não vou aprender. Mas para o nosso querido aluno, estudante, o que é uma pressão de 120 milímetros de mercúrio? O que é que isso pode significar para ele? Sei lá, vamos morrer com mercúrio? Não é porque se enfiar mercúrio no sangue morre, né? Eu ouvi dizer um negócio assim? É mais ou menos por aí. Então por que vão dizer que tem mercúrio no sangue, doido? Não, então a gente tem um problema sério aí. Essa história do mercúrio vem por conta do equipamento que a gente usa para definir uma medida de pressão. E aí a história do mercúrio começa. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o líquido mais denso que a gente tem aqui, a temperatura comum. Certo. Mercúrio. A densidade desse mercúrio é algo em torno de 13.600 quilogramas por metro cúbico. Se você quiser, isso aqui dá 13,6
gramas por centímetro cúbico. Para ter uma noção, isso é 13 vezes a densidade da água. Então o mercúrio denso. é bem mais denso, muito mais denso do que a água. E é ele que é utilizado exatamente aí onde você está apresentando esse equipamentozinho. Pronto, que é chamado barômetro de mercúrio. Barômetro de mercúrio. Agora o que vai acontecer? Qual é a finalidade do barômetro? Medir pressão? Medir a pressão atmosférica. Certo, ok. Então se criou essa unidade a partir dessa ideia. Você coloca aqui 1 metro, você vê o tamanho desse tubo, 1 metro de tubo. O que você vai fazer? Vai pegar um recipiente que também tem mercúrio e vai emborcar. Perfeito. Na hora que você emborca, o que acontece? O mercúrio desce. Certo. Ele desce, mas não desce todo. Desce só até uma determinada altura. A pergunta é, que altura é essa? Esta altura que ainda fica de mercúrio ao nível do mar, aqui em Fortaleza, onde nós estamos gravando esse vídeo para vocês, 76 centímetros de mercúrio. E existe um teorema chamado Teorema de Stevin, ou de Steven, que diz o seguinte: se você tem 2 pontos num líquido em equilíbrio que estão no mesmo nível horizontal, esses 2 pontos estão sujeitos à mesma pressão. Se eles estiverem no mesmo nível horizontal. Certo. Isso quer dizer que quem está exercendo pressão aqui? A atmosfera. Atmosfera. Quem está exercendo pressão aqui é uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Daí surgiu a unidade centímetro de mercúrio. Aqui tem milímetro? Não tem problema. Aqui são 760 milímetros de mercúrio. Que é a pressão atmosférica. Isso ao nível do mar, seria isso? Ao nível do mar. Perfeito. Se você subir, o ar vai ficando rarefeito e a pressão vai ficando menor. Agora, daí a importância, no caso dos, não sei se eu estou correto, o avião ele tem que compensar as pressões. As diferenças de pressão ali. Por conta disso, porque senão vai trazer problemas para o corpo. Para o corpo, exato. Então tem que ter uma diferença de pressão entre a parte interna e a externa. Eu acho que eu me lembro, faz muito tempo que eu não vejo física, mas esse 760 milímetros de mercúrio é o mesmo que um ATM. Perfeito! A gente também chama isso de uma atmosfera, que é aproximadamente 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Eu posso então dizer que isso aqui é uma unidade de medida né? de pressão. De pressão. Agora, cuidado. Quando a gente fala que a nossa pressão é de 120 milímetros de mercúrio aqui no sangue, você fala, eita, é tão menor do que a atmosférica, né? Quando a gente mede essa pressão é chamada pressão manométrica. Daí tem aquele equipamento chamado esfigmomanômetro, que se você tentar falar rápido demais, você trava a língua. Mas eu treinei. Esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro. Pronto, aí dá certo. Agora o negócio ficou bonito. E ele mede essa pressão? Ele mede o quanto de pressão você tem a mais em relação à atmosfera. Então, a pressão absoluta do nosso sangue aqui no interior do corpo tem 120 milímetros de mercúrio a mais que a atmosfera no local. Se aqui nós estamos ao nível do mar, entendi, a gente está a 760 milímetros de mercúrio, aqui o coração está fazendo uma pressão a mais de 120. Essa pressão a mais em relação a essa, que se você fosse somar ia dar 880, é chamada pressão manométrica. Tem gente que dá outros nomes, mas aqui na biologia a gente usa o termo manométrica. E só um detalhe importante, Douglas, só apagar só o setinho aqui, tá, Douglas? Mas depois você faz mais, ó. Não, eu sei que as setas são só do lado. Não, aqui a pressão sistólica é 120, tá? Uhum. Quando você fala, por exemplo, em pressão diastólica, aí você diz onde? No ventrículo esquerdo, essa pressão diastólica é exatamente de 80 milímetros de mercúrio. Daí vem aquela história, Douglas, qual é a pressão que todo mundo considera ideal em situações de repouso? 12 por 8, certo?
12 na sístole ventricular esquerda, 80 na diástole ventricular esquerda. Perfeito. Outro detalhe, Douglas, que muita gente pergunta, Lázaro, por que a pressão a ser aferida ideal é a do ventrículo esquerdo? Se nós temos 4 câmaras, obviamente são câmaras diferentes. Por que a pressão ideal do ventrículo esquerdo? Porque é do ventrículo esquerdo que o sangue sai pela artéria aorta para a circulação sistêmica, que é exatamente levar o sangue arterial para todos os tecidos e sistemas. Então, ela é a pressão importante. A importante pressão de circulação é aquela que leva o sangue, levando o quê? Nutrientes, gases respiratórios a todos os tecidos. Por isso a importância de manter uma pressão saudável, salutar para condições fisiológicas do indivíduo. Daí porque a do ventrículo esquerdo é isso. Outra coisa bacana, Douglas, quando esse ventrículo que nós falamos ele faz sístole, a válvula mitral não fecha? Fecha. Gera um efeitozinho sonoro. Tum, bum, tum, tum. São as batidas do coração. Então, as batidas do coração, o efeito sonoro se dá pelo fechamento das válvulas que acabam criando, na hora que passa com uma pressão tão grande, isso provoca o que a gente chama de movimento turbulento. Essas turbulências que acontecem é que geram o som. Som é vibração. Então, na hora que você produz uma vibração, essa vibração se propaga pelos tecidos e chega até a superfície da pele. E é interessante que o funcionamento do esfigmomanômetro acaba medindo justamente a pressão do ventrículo esquerdo. Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender como é que se mede essa pressão. Pois enquanto você apaga essa partezinha aí, eu vou mostrando o lado direito para você explicar como é que o esfigmomanômetro mede isso aqui. Pode ser? Só alegria, vamos lá. Galera, quando o sangue vai para os tecidos, ocorre o metabolismo e o processo de respiração celular, consumo de oxigênio e produção de gás carbônico. Daí você tem que entender que o sangue, quando volta dos tecidos, como é que ele volta? Exatamente, moçada, ele volta venoso. E se ele volta venoso, ele volta por aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma veia. Lázaro, por que isso aqui é uma veia? Porque está chegando ao coração. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui também é uma veia. Por quê? Porque está chegando ao coração. Ambas estão chegando aonde? No átrio direito. Ambas estão chegando no átrio direito. Lázaro, quem são as veias que chegam exatamente no átrio direito? Aqui você tem, ó, a veia cava. Aqui nós temos a veia cava inferior. Ó, veia cava inferior. Tranquilo? E aqui você tem a veia cava superior. Chegou no átrio direito, sangue o quê? Sangue o quê? Venoso. Sangue venoso chegou no átrio direito, para onde é que ele vai? Ele vai exatamente ser conduzido para o ventrículo direito. Para o ventrículo direito. Bom, para passar do átrio direito para o ventrículo direito, válvula atrioventricular direita, chamada também de válvula tricúspide. E daqui do ventrículo direito, o sangue, ó, vai sair por este vaso. Moçada, esse vaso aqui, ó, que bem aqui ele vai para cá, ó. Ele está chegando ou ele está saindo do coração? Exatamente, moçada, saindo. Se está saindo, esse vaso aqui é veia ou é artéria? Artéria. Qual o nome dessa artéria aqui? Artéria pulmonar. Ou vamos dizer artérias pulmonares, né? Porque nós temos uma artéria pulmonar direita, nós temos uma artéria pulmonar esquerda. Então, olha só. Coração tetracavitário, 4 câmaras cardíacas, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Ó, quando inspira, pulmão se enche de ar, processo de hematose ocorrido nos alvéolos pulmonares, o sangue vem o quê? Arterial, por onde? Veias pulmonares, entra no átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, passando pela válvula mitral. Ventrículo esquerdo, sístole, válvula, fecha, sangue sai pela artéria aorta, vai para todos os tecidos. Metabolismo, consumiu oxigênio, como é que o sangue volta? Venoso, por onde? Veias cavas. Das veias cavas, átrio direito, passa pela válvula tricúspide, ventrículo direito, bombeia pelas artérias pulmonares, processo de hematose. Circulação dupla, circulação completa, circulação fechada. Lembre-se sempre, quando o miocárdio, o músculo cardíaco faz, ó, sístole, contrai, as duas válvulas fecham ao mesmo tempo.
Por isso que há dois efeitos sonoros. Pum, 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 pum. Por quê? Sístole ventricular esquerda, sístole ventricular direita. Mas, como o Douglas falou, qual é a pressão aferida de maior importância? Do ventrículo esquerdo, e é por esse aparelho que você agora vai explicar pra gente como é que funciona o esfigmomanômetro. Pronto. Uma ideia interessante é por que a gente mede o desse aqui? Porque é o que dá para medir no final das contas. Na hora que a gente coloca aqui no braço, na altura do coração, porque a gente sabe que se você for medir em algum outro local, existe a chamada pressão de coluna de líquido. A nossa pressão é maior no pé do que na cabeça. Né? Aquela história. Quanto mais baixo, se você for tentar mergulhar numa piscina, quanto mais baixo na piscina você vai, mais vai doer o seu ouvido. Então a gente precisa estar aqui no nível do coração. O que a gente faz para conseguir medir a bendita da pressão? Então, para chegar a uma pressão mais aproximada da do ventrículo esquerdo, ele tem que estar no mesmo nível. No mesmo nível Por isso aqui. que coloca aqui. Exato. Existem equipamentos que são colocados aqui no pulso, mas você tem que estar sentado. Perfeito. Então aquela história de medir assim com o braço assim. Isso pode dar diferença na leitura. Então, existe uma série de precauções. Os enfermeiros são os responsáveis por organizar a metodologia. Mas vamos aqui para o esfigmomanômetro mais comum. O que ele faz? Ele coloca aquela braçadeira aqui, né? E começa a fazer... Inflar. Chega uma hora que até dói, né? Gera um desconfortozinho. Por que eles estão fazendo isso? Acontece o seguinte, está sendo bombeado sangue aqui do seu ventrículo esquerdo para a artéria aorta e depois vai passar por uma artéria aqui pelo seu braço. O que você vai fazer? Você vai aumentar tanto a pressão ao ponto de, olha o que vai acontecer com essa artéria, você vai obstruí-la. Não vai passar sangue. Total. Não pode passar. Certo. Então, porque diminui o diâmetro, vai diminuir o diâmetro. Até fechar. Perfeito. Por que você precisa fazer isso? Quando o sangue flui, faz de conta que isso daqui são as paredes de uma artéria, quando ele flui de maneira laminar, ele flui tranquilamente, ele não faz som. Aqui você acabou de fechar. Fechou. Aí você vai reduzindo a pressão. Já percebeu que aí o enfermeiro ou o médico vai reduzindo a pressão e vai ouvindo o seu pulso. Por quê? Por isso que ele tem que estar com o aparelhozinho. Tem que estar auscultando. Auscultando à medida que ele vai... Certo. Por quê? Porque vai chegar uma hora que vai abrir. Perfeito. Mas na hora que abre, tá tão fininho, que ele passa e escoa de maneira turbulenta, vibrante. E esse escoamento turbulento faz um som. Gera um efeito sonoro. Gera um efeito sonoro. Semelhante, talvez, fazendo uma analogia ao fechamento. Ao fechamento da válvula. Porque na hora que você fecha a válvula aqui e joga uma grande pressão, o escoamento é tão rápido que quando você tem uma velocidade de escoamento rápida demais, isso provoca os movimentos turbulentos. Ela é turbulenta. E isso você ouve no coração. E aí você vai começar a ouvir aqui no pulso. Isso é bacana, Douglas, você está me falando, porque não sei se eu estou falando besteira, mas eu achava que o efeito sonoro se dava do impacto do sangue com a válvula. Tipo assim, entendeu? Era isso. Mas é esse efeito turbulento provocado pelo aumento da pressão e do escoamento E esse impacto gera isso. Gera isso. Gera. Na hora que vai fluir, que encontra a válvula fechada, turbulência. Isso gera uma turbulência. Perfeito. E essa turbulência gera uma vibração. Porque quando está escoando, não vibra nada. E som é vibração. Perfeito. Entendeu a ideia? Na hora então que começa a ser ouvido, é porque você atingiu a pressão dos 120, se tiver, né? O ideal é que você então, tivesse 120. Ele pressiona até... Não ouvir nada. Não ouvir nada. Isso. Aí ele vai soltando até ouvir a primeira. Ouviu a primeira, ele pronto. 120 milímetros de mercúrio. É o que deveria estar. Mas às vezes a pessoa está com hipotensão ainda então, quando ele escuta a primeira, ele tem que estar com aquele equipamentozinho aqui que auscultando para ficar ouvindo. Ouviu, olhou para o equipamento aqui, na hora que ele escutar a primeira pancada, pum, aí ele olha a pressão que está. Isso. Aí ele vai diminuindo ainda mais, até que esse escoamento que estava turbulento fique suave novamente. Aí, quando ele escuta isso... Que ele fica o mais suave possível. É porque você já está na pressão diastólica. Você chegou à pressão, você está equilibrado agora
com a pressão diastólica. Que aí é quando o movimento ali, se fosse comparado... Isso, ia ser um escoamento laminar. E isso daqui é interessante. Já caiu no Enem a história do escoamento laminar, só que na física, em rios. Não é sensacional? Fantástico. Já, ó, olha a dica, Douglas, que a gente colocou aí. Lógico que pode cair sistema cardiovascular numa prova de biologia, falando da pressão. Já caiu, por exemplo, na nossa prova aqui da Universidade Estadual do Ceará, certa vez perguntando qual era a pressão ideal. E é importante você também não engessar muito essa questão do 12/8. Tá? Verdade. Porque não é necessário só 12/8. Às vezes é 10 milímetros de mercúrio para mais, para menos, um pouco assim, varia, tá de boa. Um 13/9, pressão boa, tá certo? Um 11/7. Até 10/6 é considerado uma pressão boa. Não é considerado baixa não para algumas pessoas. Agora, você aferiu sua pressão através do equipamento, como o professor Douglas explicou para a gente, que é o esfigmomanômetro, e dá 18/9. 18/9 está alterada. E qual é a que está alterada? A sistólica. A sistólica está alterada, porque a diastólica está dentro do normal. Então você pode ter... E, Lázaro, o que provocaria essas alterações? Hoje, um dos grandes vilões da pressão sanguínea é o sódio. Por quê? Porque o excesso de sódio no sangue, tá? Ele aumenta a concentração de sódio. Então fica um meio concentrado, hipertônico. Meios hipertônicos, o que provoca? Puxa água, osmoticamente falando. Então, a água vai para dentro do sangue. Volume aumenta. Quando o volume aumenta, você gera o quê? Uma hipervolemia. Essa hipervolemia no vaso vai provocar o quê? Um aumento da pressão. Por isso que os hipertensos são pessoas que apresentam exatamente, em grande parte dos casos, um excesso de quê? Sódio. Agora, somente sódio provoca hipertensão? Não, até excesso de glicose pode provocar. Por isso que para um hipertenso, e além de hipertenso, diabético, em situações de crise, isso ainda é mais preocupante, por conta que as hiperglicemias também podem provocar o aumento das pressões arteriais, o que não é nem um pouco saudável. Pois é. Agora, Lázaro, você já tomou soro, não tomou na sua vida? Sim, sim. Você já percebeu que o soro precisa sempre ficar mais alto do que você? Se começar a baixar o soro, de repente o seu sangue começa a sair? Perfeito. Eu percebia, mas não sabia a causa. Qual a justificativa disso, Douglas? A nossa pressão aqui na veia, porque a gente acaba pegando uma veia, né? Não chega a ser a pressão arterial, ela ainda é maior que a pressão atmosférica. Certo. Então, se você furar a veia, ela vai É aquela jogar... história de você dizer que essa pressão aqui, ela na verdade, ela é o que há a mais da pressão atmosférica. Exato. Né? Então, ainda na nossa veia, a pressão não é tanto quanto a pressão arterial, mas ainda assim é maior do que a atmosférica. Perfeito. Aí o que acontece? A tendência é de o sangue vazar para a atmosfera, da região de maior para de menor pressão. Entendi. Aí o que você vai precisar fazer para compensar isso? Se você estiver aqui com o seu braço, tomando o soro, você vai injetar e vai fazer uma coluna de líquido exercer essa pressão a mais. Aqui a gente usa a chamada pressão hidrostática do líquido. Esse líquido aqui vai impedir que o seu sangue saia. Agora, se você diminuir a altura, ele não vai conseguir exercer a pressão. Como é que a gente calcula esse acréscimo de pressão? E quando vai baixando isso aqui, a pressão exercida por essa coluna de líquido também vai diminuindo. Exatamente isso. Por quê? Porque essa pressão é dada pela densidade vezes G vezes H. Certo. É o famoso DGH. Quanto maior for a altura, mais pressão exerce. São diretamente proporcionais. A pressão e a altura. Então, na hora que você começa a baixar, chega uma hora que a pressão sanguínea fica maior e você vê o sangue saindo. Perfeito. Quando eu era pivete, eu achava que, poxa vida, eu vou morrer, tá vazando meu sangue aqui, volta pro alto, não é? Compreensível demais. Não é legal, precisa ter uma certa altura, daí aqueles lugarzinhos de ficar dependurando o soro, para que haja um acréscimo de pressão e o soro entre. E aproveitando, viu, Douglas, dizendo pra galera que tá em casa aí, pro pessoal que tá nos acompanhando, que esse soro aqui, tá, gente? Ele não é um soro imunológico, não. Ele não é aquele soro que contém imunoglobulinas, anticorpos, não é isso, não.
Isso aqui é um soro, na verdade, que apresenta uma solução de quê? Água e uma certa concentração salina. E aí, esta concentração salina tem que ser a mesma do plasma sanguíneo, 0,9% de NaCl, a não ser que haja necessidade de fazer algum tipo de controle osmótico no processo, tá? Sim. Mas normalmente tem que ser um soro a 0,9% de NaCl, porque eu não posso colocar dentro do teu sangue um fluido de concentrações diferentes. Tá? Porque isso pode causar o arrebentamento de algumas células, né? Sem a dúvida. história da Da osmose. osmose, se gera um descontrole osmótico total no processo, né? Pois está explicado para vocês aí um pouco de sistema cardiovascular, tá certo? Galerinha, coraçãozão tetracavitário. Lázaro, das aves, é o mesmo coração tetracavitário? É o mesmo. A única diferença, a nossa artéria aorta, ela é um arco para a esquerda, nas aves, para a direita. Vocês gostaram da aula? Pois não deixe de quê? Se inscrever? Inscrever e ativar a notificação no canal Física com Douglas e no canal Professor Lázaro Henrique. Valeu, moçada. Forte Abraço. Até mais.